Liturgia do dia 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por um tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor! Elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo. Confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo
ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira carta de Pedro começa com um hino de louvor a Deus pela obra da regeneração da humanidade realizada na ressurreição de Cristo. Este hino é também uma espécie de credo abreviado que dava ânimo e otimismo aos cristãos no seu esforço de fidelidade quando enfrentavam as primeiras dificuldades. Deus precedera-os neste esforço. Tinha-os regenerado pela ressurreição de Cristo entre os mortos. Estava com eles e tinha-lhes reservada nos céus uma herança incorruptível. A regeneração para uma esperança viva realizada por Deus permitia-lhes perseverar no bem e dar um bom testemunho de Cristo, tanto na alegria como na dor. A fé introduz-nos no domínio de Deus onipotente, que protege e apoia na batalha os que estão encaminhados para a salvação, para a manifestação do Senhor da Glória. A linha de continuidade e a distinção entre a regeneração já acontecida e já presente como herança em Cristo glorioso e a manifestação que acontecerá quando ele se manifestar, estrutura o tempo da fé. Este tempo caracteriza-se pela não visão, entrelaçada de esperança na caridade. Amar e acreditar sem ver é um caminho que leva à purificação da fé e do amor, a nível pessoal e comunitário. Em outras palavras, na sua primeira carta, Pedro fala-nos da vida celeste. Ocupados e preocupados com tantas coisas, nem sempre temos presente essa esperança viva que Deus acendeu em nós pela ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo exulta e não encontra adjetivos suficientes para qualificar essa herança incorruptível, reservada no céu para nós. Neste evangelho, já escutamos os outros evangelistas
se referirem a esse diálogo entre Jesus e o homem rico, mas a versão de Marcos apresenta alguns pormenores interessantes. O jovem ajoelha-se diante de Jesus. Jesus verifica que se trata de um homem religiosamente sincero e, por isso, sente afeição por ele e fala-lhe. Tendo ouvido as palavras de Jesus, o homem ficou de semblante anuviado e retirou-se pesaroso. Jesus está a caminho de Jerusalém. A pergunta deste israelita praticante é séria, mas Jesus apresenta-lhe uma proposta mais vasta: despojar-se dos seus bens e aderir à comunidade dos discípulos. Assim, daria prova da sinceridade com que buscava a vida eterna. Mas o homem, que tinha muitos bens, não é capaz de dar essa prova. Jesus aproveita a ocasião para sublinhar que as riquezas são um grave obstáculo para entrar no reino de Deus, porque impedem de centrar o coração e os afetos em Deus, de tender para Ele, que é o fim de todos e cada um dos mandamentos e prescrições. Os discípulos ficam espantados, pois sabem que Jesus não quer uma comunidade de esfarrapados, mas o Senhor repete a afirmação, servindo-se da riqueza metafórica oriental. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quem pode então salvar-se? Perguntam os discípulos. Então Jesus acrescenta: aos homens é impossível, mas a Deus não, pois a Deus tudo é possível. É a teologia da gratuidade, característica do segundo evangelho e em consonância com o pensamento de Paulo. Jesus coloca-se numa posição oposta ao automatismo farisaico, que supunha que o cumprimento de certas regras de pobreza assegurava a vida eterna. Mas nada deve ser absolutizado. Só Deus é absoluto. Jesus faz uma proposta a esse homem rico de lhe dar um tesouro. Mas este homem não estava animado pela esperança viva, nem disposto a obedecer Jesus e receber a aspersão do seu sangue. Confiava mais em si mesmo, no seu voluntarismo, no seu próprio projeto de santidade, do que no dom gratuito da regeneração realizada pela ressurreição do Senhor. Por isso não teve coragem para deixar tudo e seguir Jesus. Retirou-se de semblante anuviado, preocupado. Jesus, a quem o Pai quer que obedeçamos, é aquele que nos alimenta com seu sangue e nos pede que o sigamos, para que se cumpra o desígnio de Deus. Esse desígnio é realizado na pessoa de Jesus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor nosso Deus, que confiastes a terra aos homens para que a guardassem e cultivassem, dai-nos a graça de trabalharmos neste dia para a vossa glória e para o bem dos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.